Fala galera, meu nome é Erika, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos à nossa tribo. E hoje eu tô super animada para compartilhar com vocês e dar um pouquinho de um sneak peek, assim, de como que a gente abraça o bilinguismo aqui em casa. Então, se você tem curiosidade sobre esse assunto, se você quer saber como que a gente pratica o bilinguismo aqui, ou se vocês simplesmente querem saber, né, como é que é o nosso dia a dia, então fica ligado, aproveita já para se inscrever, dar um like nesse vídeo, que isso ajuda a gente demais. Bom, então assim, acho que começando vamos dar um cenário geral, por que a gente decidiu criar as nossas crianças no bilinguismo. Eu falo inglês desde muito pequena, eu tive uma experiência nos Estados Unidos quando eu tinha 10 anos, acho, já nem lembro mais a idade, e então aquilo lá avançou o meu inglês muito, então eu falo inglês de forma fluente desde que eu era muito nova. Quando eu conheci o Wagner, essa sempre foi uma das dificuldades dele, o inglês. Ele não teve o mesmo acesso que eu tive quando ele era mais novo, então essa é uma luta que ele batalha até hoje. Então, muito em virtude disso, ele quis desde sempre que eu falasse inglês com as crianças, para que elas já crescessem entendendo, conhecendo, já que eu tinha a capacidade e a habilidade de fazer isso, então que eu fizesse para o bem das nossas crianças. Também por um fato de que a gente viaja bastante, né? A gente gosta bastante de viajar, ir para os Estados Unidos, ir para outros lugares, e isso também é importante para eles, que eles já vão se ambientando, eles já entendem que nem todos aqueles sons, aquelas palavras, aquelas línguas, né? Então não só o inglês, mas que nem tudo seja novo para eles. Então esse também foi um dos motivos pelos quais a gente optou para ter o bilinguismo aqui em casa. Então não é que eu sou americana e eu falo inglês porque essa é a minha língua materna, mas eu posso considerar que é quase uma língua materna para mim. Eu falo inglês desde, que nem eu falei, né, desde muito cedo, e eu gosto muito, sempre assisti tudo em inglês, li livros em inglês, então para mim é algo muito natural. Eu sou aquela pessoa chata que às vezes eu esqueço a palavra em português, mas eu sei a palavra em inglês. Eu sempre tive muito contato com o inglês. Então foi meio que dessa forma que as coisas se construíram. Além do inglês, eu também falo, né? Eu falava, porque agora eu tô super rusty, né? Ou seja, eu tô super enferrujada nessas outras línguas, mas eu também falava francês, falava alemão muito bem, o espanhol também já fiz aula, falava bem, então assim, eu sempre gostei de línguas, esse é um ponto importante também. Então foi basicamente por isso, a gente decidiu fazer isso. O Wagner queria muito que eu falasse inglês com as crianças, então a gente decidiu fazer isso pelo bem delas, para que a gente já antecipasse aí basicamente antecipasse algo que lá na frente eles teriam que falar de qualquer forma, né? Então foi basicamente isso. Bom, vamos agora entrar um pouquinho nas formas que a gente traz o bilinguismo aqui na nossa casa e como que a gente faz isso. Bom, eu vim aqui neste cenário diferente porque justamente uma das formas que a gente traz o bilinguismo aqui em casa é a partir dos livros. Todos os livros eu faço questão de que a gente compre muito mais livros em inglês. Na verdade, eu acho que eu consigo contar nos dedos os livros em português que a gente tem. E eu prefiro trazer essa literatura no inglês do que no português. Por quê? Porque a gente mora no Brasil, atualmente moramos no Brasil, então a grande parte das interações das minhas crianças, elas já são em português, né? Então assim, como é que a gente divide aqui em casa? Eu falo estritamente inglês em todos os momentos, todos os dias, todos os momentos, e o Wagner e todas as outras pessoas da nossa comunidade falam em português. O Noah estuda numa escola bilíngue também, então lá ele tem também uma teacher que é a referência dele do inglês, isso ajuda também, né? Mas basicamente a comunidade, como estamos no Brasil, o Wagner é brasileiro, eu sou brasileira, eu também falo português na frente dele. Se eu estou interagindo com o Wagner, eu estou interagindo com uma funcionária de casa, eu estou interagindo com uma amiga, com alguém, eu não vou falar inglês com aquela pessoa.
né? Eu vou falar português, então eles sabem que eu falo português, mas com eles eu me dirijo diretamente no inglês, exceto quando eu tô assim, puta, irritada, muito brava com alguma coisa, ou eu vou dar algum esporro, e aí dependendo do momento eu não consigo, e eu saio e eu falo em português. E aí já virou até piada interna, porque assim, pô, a sua mãe falou até em português, meu, ela tá muito brava. Enfim, só uma brincadeira, mas é assim que a gente faz as coisas. Então assim, como o mundo deles inteiro tá em português, neste momento, eu tento trazer coisas de fora que sejam em inglês. Por exemplo, músicas, a gente só basicamente ouve músicas em inglês. Por quê? Porque precisa ter essa convivência, o ouvido. Eu ouvi isso uma vez, calma, eu vou fazer um breve parênteses assim. Quando eu fui estudar sobre formas de introduzir o bilinguismo, muita gente falava só sobre assim, putz, música é importante, sons, eles precisam aprender, e eu li isso nestes meus estudos logo lá no início, quando eu estava grávida do Noah, de que eles precisam entender que existem outros sons, não só os sons que eles ouvem no português, né? Então, um som que é produzido numa língua alemã, por exemplo, é muito diferente do som produzido no português e também do som produzido no inglês. E quando a gente introduz estes sons de outras formas, como por exemplo músicas, filmes, né, a TV, de alguma forma, ele cria na memória dele, a memória deste som. Então, se em algum momento ele precisar reproduzir aquele som, se ele decidir, né, estudar outras línguas, né, precisar de outras formas de se comunicar, teoricamente, né, esta lembrança do som vai estar guardada na memória dela, né, da criança. Então a gente tenta introduzir outras línguas de diversas formas. Livros, basicamente todos os nossos são em inglês, que nem eu falei, eu leio pra eles em inglês, eu adoro, né, eu adoro basicamente. E músicas também, sempre em inglês. Days of the week, days of the week, days of the week. There's Sunday and there's Monday. Eu tento trazer algumas outras músicas em outras línguas, mas hoje ainda não os interessa muito. Eu consigo super entender, né? A Nina, qualquer coisa tá valendo. Mas eu tento trazer, eu canto às vezes algumas coisas pra eles em outras línguas, que é pra eles entenderem estes sons. Mas, novamente, o nosso bilinguismo aqui é inglês, português, e o português é falado por todos nós, né? Existem também outras famílias que, por exemplo, famílias brasileiras, eu tenho relatos disso, né? Famílias brasileiras que moram na Alemanha, por exemplo, e aí a criança, pela comunidade, ela vai aprender o alemão, dentro de casa ela vai aprender o português, e se o pai for americano, a criança aprende o inglês com o pai, né? Então, assim, uma das formas é você ter uma pessoa que é esse adulto de referência, que é quem fala essa outra língua, que é o que a gente faz aqui. Também uma forma de segregar, se você quiser fazer isso na sua casa, seria por momentos. Então, sei lá, agora é o momento do jantar. No momento do jantar a gente fala inglês, por exemplo. Essa é uma das formas que pode ser adotada. Mas então aqui em casa a gente decidiu que eu vou falar inglês, e eu falo inglês com eles full time, exceto, de novo, né, alguns determinados momentos, mas eu falo inglês com eles full time, o tempo todo. Às vezes no começo eu lutei muito, porque eu tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha de falar na frente do meu marido, eu tinha vergonha de falar inglês com eles na frente das pessoas, e foi algo que eu tive que basicamente passar por cima, assim, e foi bem difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa um pouco mais introspectiva, e foi complicado eu ter que me expor, né? Eu tenho que me expor bastante dessa forma. As pessoas ficam olhando quando eu tô na rua. A gente, que nem eu falei, né? A gente mora em São Paulo, às vezes tem até medo da gente ser olhado diferente, né? Querendo ou não, gera uma curiosidade, um olhar curioso, alguém que quer saber o que é. Mas fazemos isso dessa forma aqui em casa. Que nem eu falei, você pode estabelecer
horários do dia, se você quer implementar isso na sua casa, você pode estabelecer horários do dia em que vocês falam essa segunda língua, né? Ou todos, né? Os dois pais ou apenas um dos pais, também não tem problema, pode determinar, sei lá, na cozinha só se fala inglês. Essa também é uma forma que você consegue trazer isso para sua casa. Eu não acho que você precisa ser um americano, que nem eu falei, eu não sou americana, mas eu sou fluente, eu consigo trazer isso para as minhas crianças com segurança, eu tenho segurança de que eu estou falando corretamente, né? Isso é muito importante, né? Tanto no português quanto no inglês, a gente sabe que é muito importante cuidar da forma com a qual falamos com as crianças, porque eles aprendem ouvindo, né? Eles aprendem ouvindo, aprendem vendo. Então você pode separar um horário do dia ou você pode separar um ambiente da sua casa. Aqui no quarto só falamos inglês, aqui, ou sei lá, pode ser que na sua família você fale espanhol, você tenha facilidade com alguma outra língua que não o inglês. E eu acho isso super legal. Se Wagner falasse outra língua, com certeza a gente faria alguma coisa desse tipo, trazer um momento do dia, um ambiente onde a gente falaria até uma terceira língua. Eu acho isso super legal. Eu tenho até pensado em formas de introduzir as outras línguas para as nossas crianças, mas por enquanto eu acho que vamos manter aqui o inglês, que eu acho que já é o suficiente por enquanto. Mais pra frente eu acho que com certeza vai dar pra gente fazer algumas brincadeiras legais. E essa também é uma forma de você trazer o inglês ou essa segunda língua pra vida das suas crianças, que é via brincadeiras. Então vocês podem Head, Shoulder, Knees and Toes, né? Que também é uma música, é um momento ali de cabeça, ombro, joelho e pé. Então ao invés da gente falar cabeça, ombro, joelho e pé, vamos cantar Head, Shoulder, Knees and Toes, né? Vamos brincar, pegar um jogo de tabuleiro. Se a sua criança for mais velha, as minhas crianças ainda são pequenas, né? Eu tenho o Noah tá com 3 e a Nina tá com 1. Eles são bem pequenos, mas se a sua criança for mais velha, trazer jogos de tabuleiro que sejam em inglês, ou mesmo explicar as regras dos jogos, né, em inglês, assistir filmes em inglês. Isso é muito fácil. A TV de qualquer um hoje consegue trocar ali o áudio de português para inglês ou para qualquer outra língua, né? Aí também é uma forma de você trazer essa segunda língua para dentro da sua casa. Aqui a gente estabelece que a TV, né, qualquer tipo de TV, YouTube, tablet, enfim, né, seja em inglês. Algumas vezes, alguns desenhos não tem em inglês, e tudo bem, aí assiste em português, mas a gente tenta priorizar essa segunda língua. And get a what? A sleigh. Onde a gente consegue. E por quê? Porque, como eu falei, o ambiente inteiro das crianças é em português. Eu não preciso, é muito fácil, vai ser muito fácil para eles aprender o português, né? O Noah já fala português, super, né? Daqui a pouco ele vai estar lendo em português. Então, isso é natural por conta do ambiente que ele tá, por causa da escola, dos amigos, de tudo, das pessoas falando com ele. 98% das pessoas falam com ele em português, né? Então, onde eu consigo levar essa segunda língua, essa terceira língua para a vida das crianças, é algo que eu acho de uma super valia. Então, assim, cara, se você pode optar por comprar livros em inglês e ler estes livros em inglês, por que não? Né? Ou, que nem eu falei, qualquer outra língua. Se você pode fazer isso, por que não? Né? Já traz isso para sua criança. Outra coisa que eu gosto muito, que eu falei, das músicas. Eu tenho eu vou pegar, peraí. Isso aqui eu comprei para as crianças quando eu tava lá nos Estados Unidos. E ele tem historinhas da Bíblia e musiquinhas também, que são em inglês. E é muito legal, ouve uma musiquinha, pega aqui, toca uma musiquinha, eles escolhem a musiquinha que eles querem. Então é muito natural, sabe? Eu acho que nada tem que ser forçado, eu acho que tem que introduzir realmente de uma forma natural, mas exige um esforço da nossa parte, isso eu não tenho como negar. Seja um esforço de tempo,
seja esse esforço mental mesmo e emocional, que era o meu caso, né, de eu ter que me expor, de eu ter que me forçar a falar inglês, porque por mais que pra mim seja fluente e seja natural, não é minha língua materna, eu não preciso falar inglês on a daily basis, né, vamos falar assim de uma forma diária e recorrente. Então exige um esforço mental, exige um esforço emocional, exige um esforço financeiro, né? Também de comprar materiais que sejam diferenciados. A gente sabe que as coisas que são em inglês ou em qualquer outra língua, que são bilíngues, são muito mais caras. Se eu entrar aqui na Amazon para comprar algum livro que seja... Nossa, eu espero muito que tenha, tipo, gravado a outra parte do meu vídeo, porque, sei lá, deu um erro na câmera aqui, agora eu tô desesperada, mas eu vou terminar, vamos fingir que tá tudo bem, aí depois eu vejo. Eu até já esqueci o que eu tava falando do esforço financeiro, do esforço emocional, né? Ah, tá. Que nem eu falei, eu falo inglês com meu filho mais velho desde que ele nasceu, desde sempre eu falo inglês com ele, e eu já vejo os frutos disso surgindo, é muito legal. Ele entende absolutamente tudo que eu falo. Quando a gente viaja, ele entende tudo. Ele ainda não fala comigo 100% em inglês, né? Ele responde pra mim algumas coisas em inglês, as coisas mais simples, ele consegue responder em inglês, ele já forma frases em inglês, mas de uma forma geral ele fala mais em português e tudo bem. Eu acho que nesse momento eu não posso nem forçá-lo a falar só em inglês comigo, não faz muito sentido, né? O objetivo nesse momento da vida dele, a gente se comunicar, ele entender o que eu tô falando e a gente introduzir pouco a pouco essa segunda língua na vida dele. Mas é muito legal ver que ele me entende, ele entende tudo que eu falo, ele me responde, ele fala palavras, ele aponta as coisas, às vezes dá o nome em inglês ao invés de dar o nome em português. Ele tá também na cabecinha dele aprendendo a separar as coisas, e eu tenho certeza que isso vai ser super produtivo pra ele mais pra frente, vai ser super importante. Bom, enfim, essa é a forma como a gente faz as coisas aqui em casa. Eu tentei dar algumas dicas de como você consegue fazer as coisas na sua casa também. E se tiver ficado qualquer tipo de dúvida, escreve aqui pra mim, me deixa aqui, comenta aqui o que eu puder ajudar vocês, o que vocês precisarem de material, quiserem dicas de livros mais simples, mais complicados, eu posso dar também, mas me peçam aqui nos comentários e não esqueçam de deixar o seu like. Obrigada e a gente se vê na próxima.